Fala, gênio! Vambora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e hoje daremos continuidade ao nosso curso de trigonometria. Já está ali no quadro. Hoje nós vamos falar dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. Então, gente, já pega o papel, pega a caneta, pega um copinho de água para você manter sua pele bem hidratada. Não perde nada, anota tudo, porque aqui você aprende matemática de verdade. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, gente, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está tomando bomba aí no colégio ou está se preparando para vestibulares, provas militares, enfim. Aqui nós temos matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Se você acompanhar todas as nossas playlists, eu tenho certeza que você estará apto a resolver qualquer prova, a vencer qualquer desafio. Pelo menos nas 3 áreas que nós nos propomos a ensinar. Vem comigo, que depois da vinheta a gente vai aprender um pouquinho mais. Então, vem! Gênio, hoje nós vamos falar dos famosos ângulos notáveis. Talvez por isso eles se chamem notáveis, certo? Ângulo de 30, 45 e 60. Professor, você vai fazer a tabelinha? Vai fazer a tabelinha? Eu já vou começar com a tabelinha. Mas o propósito da aula de hoje, Gênio, é demonstrar para você as relações que aparecem naquela tabelinha, beleza? Claro que eu vou te ensinar a gravar, não vou fazer aqui a musiquinha, porque, enfim, eu não gosto de musiquinha, mas eu vou colocar aqui para você a tabelinha de uma forma que você grave. E antes de começar qualquer prova, Gênio, você já desenha lá essa tabelinha para você ter esses ângulos. Bom é você já lembrar eles de cabeça, beleza? Mas não lembrando de cabeça, antes de iniciar a prova, já desenha lá essa tabelinha, porque ela é muito útil. Então vamos desenhar aqui a famosa tabelinha. A tabelinha é o seguinte, né? A gente quer calcular o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Já que eu já desenhei esses caras aqui, ó, eu só vou colocar aqui a tabela. Beleza? Vou desenhar aqui a tabela. Seno, cosseno, tangente, beleza? Como a gente calcula o seno, o cosseno, seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45 e 60. Como é que a gente faz isso? Bem, para montar essa tabelinha é simples, né? É o famoso 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então você começa aqui, ó, do 30, 45 e 60, você faz 1, 2, 3, beleza? 1, 2, 3, e aqui embaixo 3, 2, 1. 3, 2, 1, beleza? Agora você coloca todo mundo sobre 2, beleza? Todo mundo sobre 2. Então aqui, ó, dividido por 2, 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 dividido por 2. Beleza? Então, de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Beleza? E agora, professor? Quem não for 1 tem raiz. Então, aqui é 1, não tem raiz. Não é 1, 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 tem raiz. É 1, não tem raiz. Beleza? Então ficou 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 sobre 2. Beleza? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E agora a tangente? A tangente é simples. A tangente, a gente já aprendeu lá, desde a primeira aula, que a tangente para um ângulo θ é o... Vou fazer logo no triângulo. Eu acho que eu não tinha desenhado isso aqui ainda. Eu vou desenhar, porque se eu não fiz, eu não lembro agora e também não vou assistir todas as aulas. A gente fez lá nossas aulas, né, demonstrando o Teorema de Pitágoras e demonstrando as relações trigonométricas. Vou pegar aqui um triângulo retângulo, triângulo esse, A, B, C, de forma que eu tenho Azinho, Bzinho, Czinho, certo? A tangente de θ, o que é a tangente de θ? Vamos supor que esse aqui seja o meu ângulo θ.
Beleza? Se esse daí é o meu ângulo θ, a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Beleza? Beleza. Agora perceba o seguinte comigo. Se eu dividir em cima e embaixo pela hipotenusa, eu não altero o valor. Altero? Não, não altero o valor. Concorda? Vou dividir o A pelo C. Opa, desculpa. Pelo C. Assim como eu vou dividir também o B pelo C. Beleza? Se eu dividir em cima e embaixo por C, eu não estou alterando, beleza? Porque, no fundo, ser dividido por C dá 1, então eu não estou alterando nada. Tranquilo? Tranquilo. Só que agora perceba o seguinte. Perceba o seguinte. Eu não alterei o valor. Esse valor aqui, o A sobre B, é a mesma coisa que A sobre C dividido por B sobre C. Beleza? Tanto é que se você aplicar aqui de uma outra forma, né, para você enxergar, se você aplicar aqui as regras, né, de divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você vai ter A sobre C, C sobre B, vai cortar C com C, vai ficar A sobre B. Beleza? Isso aqui é uma outra forma de ver. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte. O que é A sobre C? A sobre C é o seno do ângulo θ. Beleza? E o que é o B sobre C? B sobre C é o cosseno do ângulo θ. Então a tangente de θ, ela também é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Isso aqui é bom da gente gravar. Na aula em que eu mostrei as relações trigonométricas, eu não mostrei essa relação em particular. Pelo menos eu não lembro, acho que eu não demonstrei. Se eu não demonstrei, eu estou demonstrando aquela agora, porque ela é importante. Inclusive, é importante para a gente calcular aqui a tangente aqui, ó. Por quê? Se a tangente é o seno sobre o cosseno, se eu tenho o seno de 30 e tenho o cosseno de 30, basta eu dividir o seno pelo cosseno. Dividir uma fração por outra, vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai ficar 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3. Eu estou fazendo aqui mentalmente, mas você faz aí no seu caderninho, tá bom? Estou pegando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Isso vai ficar 1 sobre raiz de 3. Simplificando, né? Racionalizando, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. É claro que raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, como eu tenho o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo, eu tenho 1, certo? Então isso aqui é igual a 1. E aqui eu vou ter de novo fração. Repita a primeira, são uma divisão de duas frações, repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, de forma que aqui vai ficar só a raiz de 3. Professor, eu não estou acompanhando essa velocidade que você está fazendo aí dessas contas, nem acompanhando essas propriedades aí que você está usando de frações. Se você não está acompanhando isso, gente, é porque você está com déficit em matemática básica. Então eu te aconselho a pegar as nossas playlists aí, Matemática Básica 1 e Matemática Básica 0, e estudar bastante aquelas playlists ali, beleza? Para você fortificar sua base e então compreender a matemática como um todo. Porque aqui eu assumo que você tem a sua base fortificada. Então fortifica aí sua base se ela não está fortificada ainda. Beleza? Então temos isso aqui. Só que eu mostrei para vocês como criar a tabelinha, beleza? Só que isso daqui não está demonstrando, né, que de fato o valor do seno de 30 é igual a meio, que o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Da onde surgiu esses valores aí? E a aula de hoje nós vamos demonstrar isso, beleza? Da onde surgem essas coisas? Da onde surgem esses valores? Esses valores aqui surgem de duas figuras muito conhecidas nossas, desde lá da geometria euclidiana plana. Que figuras são essas? Essas figuras são o quadrado, beleza? O nosso famigerado e conhecido quadrado, e o triângulo equilátero. Então, a partir do quadrado e do triângulo equilátero é que surgem esses valores aí. E eu vou demonstrar isso para vocês hoje, começando do triângulo equilátero. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo equilátero. Gênio, tá aí o nosso famoso triângulo equilátero. Triângulo equilátero esse, que se você lembra lá das nossas aulas de geometria euclidiana, esse triângulo é equilátero, né? Eq de igual, beleza? Equal, né? Lá do grego. Ele é igual, ou seja, o que é igual nele? São os três lados, beleza?
Só que a gente também viu lá nas nossas aulas de geometria e que se um triângulo tem 3 lados iguais, acaba que os 3 ângulos dele também serão iguais. Isso está demonstrado lá nas nossas aulas de geometria. Eu não vou demonstrar isso aqui. Então eu sei que esses ângulos aqui também são iguais e valem 60 graus. Beleza? Aquele ângulo lá de cima lá eu não vou escrever 60 graus agora não. Por que eu não vou escrever 60 graus agora? Porque o triângulo equilátero ele tem algumas propriedades interessantes. Uma delas é o seguinte, que eu vou chamar a atenção aqui agora. Eu quero calcular seno, cosseno e tangente, né, de 30, 45 e 60. Com o triângulo equilátero, nós somos capazes de calcular o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos 30 e 60, beleza? Por quê? Porque o 60 já apareceu aqui. E eu vou fazer agora aparecer o ângulo de 30 graus. Com isso, a gente vai utilizar algumas propriedades do triângulo equilátero. Que propriedades é essa? A primeira propriedade que eu vou utilizar é o seguinte. Vamos traçar aqui a altura. Esse triângulo é o triângulo ABC, beleza? Deixa eu escrever isso aqui para ficar bem. Triângulo ABC. Tranquilo? Eu vou traçar a altura desse triângulo a partir do vértice A. Beleza? A altura do triângulo a partir do vértice A. Muito bem. Altura. A altura, como a gente sabe, ela é um segmento de reta que parte do vértice e é perpendicular ao lado oposto. Beleza? Ele é perpendicular. Ok, é perpendicular. Agora a gente vai usar aqui um pouquinho dos conceitos que nós aprendemos na geometria euclidiana. A primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte. Perceba o seguinte. Esse ângulo aqui é o ângulo de 60, concorda? Se esse segmento é perpendicular ao lado BC, esse ângulo aqui vale 90 graus. Por isso que ele é a altura, beleza? E eu já vou chamar ele aqui, ó, de H. Tranquilo? H. Show de bola. Se esse ângulo é 60 e esse ângulo é 90, e a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então eu sei que automaticamente, para formar 180, esse ângulo que aparece aqui, ó, inevitavelmente é o ângulo de 30 graus. Beleza? Por quê? 60 mais 30, 90, mais 90, 180. Então perceba agora o seguinte, que nós temos um triângulo, eu vou chamar essa altura aqui de Hzinho, beleza? É praxe chamar ela de Hzinho. E esse ponto aqui chamar de Hzão, beleza? Note que esse triângulo CHzão A, esse triângulo CHzão A, ele vai acabar sendo congruente ao meu triângulo BHA. Ah, ele é congruente, professor? Ele é congruente. Por que ele é congruente a esse triângulo BHA? Eu vou usar aqui um caso de semelhança de triângulos. Que caso de semelhança de triângulos? Perceba o seguinte, Nós temos o triângulo BHA e o triângulo HCA, eles compartilham a altura em comum. Não compartilham? Compartilham a altura em comum. Show de bola. Compartilham a altura em comum. Além deles compartilhar a altura em comum, esse lado que está aqui, ele é igual àquele lado que está lá. Por quê? Porque esse triângulo ABC original, ele é o triângulo equilátero, certo? Se aqui é L, aqui também é L. Inclusive eu não chamei de L, ainda não chamei. Nem vou chamar por enquanto. Mas se isso aqui é L, isso daqui é L também. Então esses triângulos AHB e AHC, eles compartilham a altura em comum e também possuem hipotenusa iguais. E aí, lá das aulas de geometria, a gente sabe que esse caso aqui é um caso de congruência, é o caso especial de congruências de triângulos retângulos. Quando eles têm um cateto igual, beleza? E a hipotenusa igual. Logo, o outro cateto também tem que ser igual. Então, esse triângulo aqui, AHB, ele é congruente ao triângulo AHC. De forma que esse segmento BH é igual ao segmento HC. Então, a altura do meu triângulo original, ele acaba se tornando a mediana do meu lado BC, beleza? Além de mediana, ela acaba também sendo a bissetriz desse meu ângulo A, que está aqui. Por quê? Porque lembra que esse ângulo A, ele é de 60 graus? É de 60, porque ó, 60, 60,
60. Só que esse meu segmento AH dividiu o meu ângulo A em dois ângulos iguais. Então, ele também é bissetriz. Então, é um triângulo equilátero, a altura ela é mediana e também bissetriz do ângulo A. Beleza? Beleza. Agora o que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Eu já sei que ele é mediana, certo? Então, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Então, para a gente fazer as contas aqui bonitinho, já que eu sei que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, ó, eu vou chamar esse segmento de x e, portanto, esse segmento aqui também é x. De forma que o lado do meu triângulo retângulo, desculpa, do meu triângulo equilátero vale 2x. Então, isso aqui vale 2x. Automaticamente, isso aqui também vale 2x. Beleza? Agora, se isso daqui é 2x e isso daqui vale x, se eu usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, esse daqui ao quadrado é igual a esse daqui ao quadrado mais esse daqui ao quadrado, eu consigo calcular esse meu h aqui em função do x. De forma que esse h aí, ele é, na verdade, x raiz de 3. Eu não vou fazer essa conta aqui. Essa conta já foi feita, né? Na verdade, eu já fiz ela de cabeça. Beleza? Eu já fiz ela de cabeça. E eu sei que esse cara aqui, ó, é x raiz de 3. Beleza? É só você fazer a conta. Aplicar aqui, ó, teorema de Pitágoras. Eu vou deixar até aqui indicado aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Aqui estava h, né? Então eu vou deixar aqui como h. Eu teria 2x ao quadrado tem que ser igual a h ao quadrado mais x ao quadrado. E aí você isola o h, você vai ver que fazendo essa conta aí, o h tem que ser igual a x raiz de 3. Beleza? Beleza. Só para você saber aí, vai que o cara acabou de chegar no seu quarto aí, você estava assistindo essa aula e ele de repente viu o x raiz de 3, eu trocando por h, ele não sabe de onde surgiu. Então, olhando aqui para essa conta, ele vai saber por que eu troquei o h por x raiz de 3. Beleza, gente? Beleza, show de bola. Até que só usamos geometria. Não foi trigonometria ainda, só usamos geometria, beleza? Ali a gente decorou, beleza? Então também não usamos trigonometria, a gente usou simplesmente a nossa propriedade da memória, que ela guarda dados, guarda informações, beleza? Então eu só ensinei a vocês como guardar essa informação. E aqui nós, a partir de informações guardadas, já estão aqui no nosso cérebro, nós podemos discutir algumas propriedades do meu triângulo equilátero, beleza? Agora sim nós vamos fazer um pouco de trigonometria. Qual é a trigonometria que nós vamos fazer? Nós queremos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 30 e de 60. Beleza? Então nós vamos começar calculando aqui, ó, o seno de 30. A partir desse triângulo, nós vamos calcular o seno de 30. O que é o seno de 30 graus? Ora, seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto a 30, x. Hipotenusa, 2x. Então eu vou ter x dividido por 2x. O x necessariamente é diferente de zero. O x necessariamente é diferente de zero, porque ele é um comprimento. Eu posso cortar. De forma que o seno de 30 é, como nós queríamos demonstrar, igual a meio. E bonitão, hein, professor? Bonitão. Acabamos de ver que o seno de 30, a partir do triângulo equilátero, ele vale de fato meio, porque é x dividido por 2x. Tranquilo? Como todo triângulo de 30 graus vai ter que ser semelhante a esse triângulo, o seno de qualquer ângulo de 30 graus é meio. Ó, excelente, muito bonito. Agora, já que a gente calculou o seno de 60, vamos calcular também o seno de... Quer dizer, calculamos o seno de 30, por que não calcularmos o seno de 60? Seno de 60, cateto oposto a 60, x raiz de 3, dividido por 2x. Então, vamos calcular também aqui, ó, o seno de 60. Cateto oposto, x raiz de 3, dividido por 2x. Dividido por 2x. Opa, o x é diferente de zero? É, porque o x é um comprimento. Então, corta, corta. E a gente acabou de descobrir que o seno de 60, como nós queríamos demonstrar,
ele é raiz de 3 sobre 2. Caraca, professor, que maneiro isso aí, nunca tinha visto isso aí não, nunca? Legal, tá vendo agora? Aqui você aprende matemática de verdade, tá? Você não aprende só decorar fórmula não, você sabe de onde as fórmulas vieram, tá bom? Isso é extremamente importante para você entender a matemática de forma correta, né? De forma profunda. Muito bem, então já descobrimos o seno de 30 e o seno de 60. Agora, que tal o cosseno de 30 e o cosseno de 60? Tá, uma vez que a gente conseguiu calcular seno de 30 e seno de 60, agora vamos calcular o cosseno de 30 e o cosseno de 60. Cosseno de 30 e o cosseno de 60. Então, cosseno de 30. Cosseno de 30. A gente tem que pegar o cateto adjacente a 30 e a hipotenusa. Então, é x raiz de 3 dividido por 2x. Então, vai ficar x raiz de 3 dividido por 2x. De forma que acabou de cortar aqui, né? De novo. Então, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Veja que vale o que nós tínhamos falado, né? Que o seno de 60 tem que ser o cosseno de 30 e vice-versa. Porque a gente aprendeu lá na primeira aula, se eu não me engano, que quando os dois ângulos são complementares, ou seja, quando eles somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Então, seno de 30 quer dizer, o seno de 30... É porque eu não fiz, né? Mas o seno de 30 e o cosseno de 60. Mas aqui já apareceu o cosseno de 30 e o seno de 60. Cosseno de 30 e o seno de 60. Veja que eles são iguais. Cosseno de 30, seno de 60. Agora a gente vai fazer o seno de 30 e o cosseno de 60. Beleza? Mas aqui já apareceu seno de 30, cosseno de 60. Beleza? Que de fato ambos são raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Apareceu então, ó. Seno de 60, cosseno de 30, ambos são iguais. Veja que eles somam 90 graus. Então, um é igual ao outro. Tá vendo? 60 mais 30 dá 90. Ambos são iguais. Beleza? Beleza. Agora, por último, vamos fazer cosseno de 60. Muito número na cabeça já, né? Cosseno de 60. Cosseno de 60 aqui, ó. Cateto adjacente a 60 dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente, x. Hipotenusa, 2x. X dividido por 2x. X corta com x, porque x necessariamente é diferente de zero. Então, eu tenho que cosseno de 60 é igual a 1/2. Veja que cosseno de 60, seno de 30 também são iguais. Beleza? Eles somam 90 graus de novo. Ok, show de bola. E agora a tangente, né? Faltou a tangente. Tangente de 60, tangente de 30. Tangente de 30 é o cateto oposto a 30 dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente de 30. Tangente de 30. X dividido por x raiz de 3. X dividido por x raiz de 3. É claro que x diferente de zero pode cortar. Raiz de 3 não é bonito deixar ele embaixo, ficaria 1 sobre raiz de 3. Mas aí você racionaliza, né? Racionalizando, você vai ter tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. E tangente de 60, para finalizarmos aqui, tangente de 60, cateto oposto a 60, x raiz de 3 dividido por cateto adjacente, dividido por x. E aí é claro que vai ficar raiz de 3, né? X raiz de 3 dividido por x, o x corta com x. Bonito. E aí a gente vai ter o famigerado raiz de 3. Show de bola. Então acabamos de mostrar o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, 30 e 60. Utilizamos o triângulo equilátero. Agora, para a gente concluir, nós vamos demonstrar seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Para isso, nós vamos utilizar o quadrado. Se você ainda não sacou, é basicamente desenhar um quadrado, traçar a diagonal, utilizar o teorema de Pitágoras, beleza? E calcular seno, cosseno e tangente. Eu acredito que só olhando o que eu acabei de fazer aqui, você já é capaz de provar
que o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 é esses números que estão aqui. E isso é estudar matemática, é você tentar, né, descobrir coisas novas, fazer coisas novas sem olhar as soluções do professor. Então, antes de eu apagar o quadro e fazer no quadro, tenta fazer no seu caderno aí. De qualquer forma, eu já estou apagando o quadro. Então, vem. Gente, estamos de volta. Agora nós vamos concluir aí encontrando seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. Beleza? Espero que você tenha tentado fazer no seu caderno aí antes de ver a solução do professor. Porque era extremamente simples, beleza? Por quê? Porque era simplesmente desenhar um quadrado, eu já tinha te dado a dica. Desenhar um quadrado, eu vou desenhar um quadrado aqui ó, de lado x, portanto isso aqui é x, isso aqui é x, isso aqui também é x. Qualquer x, beleza? E aí o que eu falei pra você? Cara, traça a diagonal. Por quê? Porque o quadrado, se você não sabe, ele tem 4 ângulos retos. Então esse ângulo aqui, ó, eu já sei que é um ângulo reto, beleza? E aí traçando a diagonal, mano, traçando a diagonal do quadrado e raciocinando um pouco, que não adianta traçar a diagonal e falar, ah, não, vou calcular seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente de quem? De quem? Tem que raciocinar, cara. Ainda tem que entrar geometria aqui ainda. Beleza? Vamos entrar geometria aí. Como assim entrar geometria? Cara, preste atenção. Tracei a diagonal, não tracei a diagonal? Tracei. O triângulo que se forma aqui, se esse quadrado era um quadrado A, B, C, D, se esse quadrado era um quadrado ABCD, eu agora tenho um triângulo BCD. Não tem um triângulo BCD? Tem, triângulo BCD. Inclusive, esse triângulo é um triângulo especial, um triângulo retângulo. Porque esse quadrado aqui tinha no vértice um ângulo reto. Show de bola. Além disso, olha para esse triângulo retângulo e preste atenção. O que, professor? Esse triângulo retângulo é tal que, se isso daqui era um quadrado, esse lado aqui é x, esse lado aqui também é x, né? X. Sim. Ótimo. Se esse lado é x e esse lado é x, esse triângulo é um triângulo o quê? É um triângulo isósceles. Ele é um triângulo retângulo, porque veio do quadrado, e além disso ele é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo que está aqui, ó, é igual a esse ângulo que está aqui. Então, se isso aqui é θ, isso daqui também é θ. Bonito. Por quê? Dois lados iguais, dois ângulos iguais. Então, é um triângulo isósceles. Se ele tem dois lados iguais, ele precisa ter dois ângulos iguais. Oposto a lados iguais estão ângulos iguais. Isso a gente aprendeu lá na geometria. Ótimo. Se esse ângulo é igual a esse, e eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, ou de um qualquer triângulo, é 180, e esse ângulo já é 90, eu sei que esses dois ângulos aqui, que são iguais, têm que ser 90. Ou seja, se 2θ é igual a 90, eu sei que θ é 45. Beleza? Então toma cuidado aí. Não, mas eu vou fazer, cara. Seja cuidadoso na hora de fazer as coisas. Até porque se você está se preparando pro ITA, por exemplo, sei lá, vai que, cara, prove que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ele quer que você prove. Então você vai precisar fazer esses argumentos que eu estou fazendo aqui, beleza? Você não vai sair fazendo. Ah, mas isso é muito simples. É simples, mas pode cair, né? Beleza? Show de bola. Tá, então agora vamos calcular. Eu já sei que o θ é 45. Então eu já vou botar 45, nem vou substituir no outro não, só vou substituir nesse aqui, eu sei que é 45. Então, se aqui é x e aqui é x, eu já sei que aqui é x raiz de 2. Beleza? A gente já sabe isso. Aplica o teorema de Pitágoras no triângulo BCD. Esse aqui é o quadrado, y ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, faz as contas, você vai achar que o y é igual a x raiz de 2. Ok. Então agora seno de 45. Cateto oposto dividido por hipotenusa. Cateto oposto, x. Hipotenusa, x raiz de 2. X é diferente de zero? É diferente de zero. X é um comprimento. Então eu posso simplificar sem medo. De forma que seno de 45, simplificando já e racionalizando, raiz de 2 sobre 2. É claro que o cosseno vai dar no mesmo, né? Eu estou de novo dividindo o x por x raiz de 2. Então isso aqui já é igual ao cosseno. Nem precisa fazer. E se x, ó, e se o seno é igual ao cosseno, e eu sei que a tangente é o seno sobre o cosseno, eu sei então que a tangente de 45
não pode ser outro valor a não ser o número 1. E assim nós acabamos de demonstrar que essas relações para os ângulos notáveis são de fato verídicas e acabamos de mostrar para você da onde é que essas relações vêm. Então vem comigo, porque a gente ainda tem muita coisa para fazer em trigonometria, a gente está só no começo. Continua acompanhando todas as aulas. E se você quiser também dar uma olhada, eu sempre deixo algumas dicas de materiais, de livros aí embaixo aí para você poder comprar. Comprando por esses links, você também ajuda a nossa comunidade aí. Você não perde nada por fazer isso e ajuda aí o nosso canal. Tranquilo? Então, vem comigo.